elas param um pouquinho e fazem 2 ou 3 perguntas ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu posso ir para o versículo seguinte, ou tem alguma coisa que tu queiras me falar neste versículo que eu acabo de ler? Quando você fizer esta pergunta ao Espírito Santo e ele fizer silêncio, ele não está sugerindo que não existe mensagem no versículo que você leu. O que ele está sugerindo é que a mensagem naquele momento está em próximo versículo. Você prossegue. Mas quando você sentir que alguma coisa está detendo você na leitura desse versículo, não passe adiante. Sabe, irmãos, é melhor em um dia inteiro nós lermos só 3 ou 4 ou 5 ou 10 versículos e mastigarmos e ruminarmos, do que nós lemos capítulos e capítulos e aquilo acumula e não sentimos nada. Agora, eu conheço pessoas, não são muitas, mas eu conheço algumas pessoas, que quando terminam de ler o versículo, eles perguntam ao Espírito Santo, eu queria, para quando eu voltar a ler esse texto, eu queria recordar, tu me dás permissão para pôr um título aqui neste versículo? É interessante isto. Assim como nós temos títulos de tópicos, temos títulos de trechos, temos títulos de capítulos já existentes, estes títulos não fazem parte do texto canônico. Esses títulos foram postos por pessoas dedicadas que leram e disseram, para facilitar os que vão ler, a gente põe. Então o Espírito muitas vezes põe o seguinte título. Se eu perguntasse esta noite ao Espírito Santo, eu posso pôr um título no versículo de número 10? Eu já tenho a resposta, porque ele já me deu. Talvez você queira, o Espírito Santo pode dar até um outro título para você, mas eu lhe sugiro ouvir o título que ele me deu, que este versículo significa. Eu escrevi aqui neste versículo o seguinte: viagem rumo ao desconhecido. Viagem rumo ao desconhecido. 1, 2, 3. Todos repitam, por favor. Viagem rumo ao desconhecido. Sem contar as pessoas que estão aqui, que são americanas, os filhos dos irmãos que nasceram neste país, sem contar as pessoas que ainda não viajaram por qualquer motivo, os brasileiros que estão aqui nesta noite, todos já viajaram. Todos. Se são brasileiros, já viajaram. Nasceram no Brasil e atravessaram uma distância muito longa, 8 horas para Miami, 9 horas e meia para Nova York, etc. Algumas pessoas vieram por Dallas, outras pessoas vieram por outros lugares também. De qualquer maneira, as pessoas viajaram. Quando você fez a viagem de vinda do Brasil para este país, você já conhecia este país? Não. Então a sua história se parece um pouco com a de Jacó. Viagem rumo ao desconhecido. Toda vez que nós fazemos uma viagem e vamos ao lugar pela primeira vez, nós temos algumas expectativas. Mesmo que você tenha olhado no mapa, mesmo que você tenha ido a uma biblioteca, ou mesmo que você em casa pelo computador tenha consultado, você saiba muitas coisas a respeito do lugar para onde você vai, você sempre sabe que haverá surpresas no caminho. Agora, a viagem rumo ao desconhecido, ela pode terminar muito bem, ou então pode terminar muito mal. Qualquer um de nós já conversou com pessoas que fizeram uma viagem de férias, e depois voltaram decepcionados, disseram, não era o que eu pensava. Eu vi falar de uma família que juntou muito dinheiro, fez uma viagem de férias espetacular rumo ao Caribe. E quando chegou lá, estava uma tempestade incontrolável. Eles passaram o tempo todo no hotel e um dia tiveram que ser mudados. E disse, essa viagem eu não quero repetir jamais. Viagem rumo ao desconhecido. Nós, como crentes em Jesus, nós estamos numa viagem. Em um certo sentido, nós estamos indo para um lugar desconhecido, porque nós nunca estivemos no céu. Nunca estivemos no céu. Agora, é uma coisa muito bonita com os crentes, muito bonita, e que torna os crentes, não estou falando de melhores nem piores do que as outras pessoas, estou dizendo que torna os crentes diferentes. Nós somos as únicas pessoas que têm saudade daquilo que nunca viram. Saudade só existe quando nós já conhecemos uma coisa. Você era criança
e viu alguma coisa e nunca mais viu e tem saudade daquilo que viu. Na sua cidade havia um rio no qual você tomava banho muitas vezes e agora você não pode tomar banho nos rios daqui, principalmente em janeiro, e você tem saudade daqueles dias. Mas você tem saudade porque você já esteve. Mas quando nós estamos pensando na nossa viagem rumo ao céu, é uma coisa interessante. São dois grandes elementos da nossa vida. Primeiro, nós somos as únicas pessoas que têm saudade de uma pessoa que nós nunca vimos. Nós nunca vimos o Senhor fisicamente. Nós nunca apertamos a mão do Senhor Jesus como apertamos as mãos uns dos outros agora. Só que tem uma coisa, nós temos saudade desse Jesus, porque nós não o vimos, mas ele nos vê todos os dias. Amém. Nós não tivemos ainda a oportunidade de vê-lo pessoalmente, assim fisicamente, mas nós conversamos com ele. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão precioso. Ele tem ouvidos capazes de nos ouvir interminavelmente. Ele tem uma sensibilidade muito grande para conosco e é capaz de ouvir quando nós choramingamos e contamos nossas lamúrias. E quanto mais choramos, mais ele nos consola. E quanto mais falamos das nossas fragilidades, mais ele nos mostra a sua força. Por isso que ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que lindo é Jesus! Nessa viagem que nós estamos indo para o céu, nós temos saudade de um Senhor, de uma pessoa que nunca vimos e de um lugar onde nunca estivemos. Como é que nós temos uma saudade tão linda do céu? Nós nunca fomos ao céu, mas nós sabemos como são as suas ruas. Nós nunca estivemos no céu, mas nós sabemos muito a respeito dos seus muros. Nós nunca estivemos no céu, mas nós já vimos uma árvore que está lá no meio do jardim. Nós nunca estivemos lá em cima, mas nós temos uma ideia plena do trono. Por quê? Porque uma pessoa que vive lá e cá, nos trouxe a imagem do céu. E estampou dentro de nossos corações a imagem deste céu. O Espírito Santo, ele nos revela o desconhecido. Amém. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos revela aquilo que para nós seria uma grande aventura. Por isso, ir à China é uma aventura. Ir ao Paquistão deve ser uma aventura maior ainda. Ir a qualquer lugar é uma aventura. Agora, meu irmão e minha irmã, nunca esqueça isto: ir ao céu não é uma aventura. Não é uma aventura porque nós estamos certos de que o nosso guia nos conduz em segurança. Aleluia. Ir ao céu não é uma aventura porque nós não vamos lá para ter uma ideia do que é o lugar. Vamos lá para ficar. Vamos lá para reinar com o Senhor Jesus. Quantos têm certeza do seu nome escrito no livro da vida? Aleluia. E sabe que um dia reinarão com o Senhor em glória. Por favor, dizer aleluia. 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 Agora vamos voltar. Essa história que nós lemos é parte da história da vida de Jacó. O versículo é muito simples. Parece às vezes que nem tem beleza. Se nós chamamos de beleza aquilo que nós achamos que é belo, muitos versículos da Bíblia não são belos. Mas se nós achamos que é belo aquilo que Deus considera belo, a Bíblia toda é bela, porque o seu autor é mais belo do que tudo. Então o versículo diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Essa aqui foi uma grande aventura de Jacó. Qual é a esperança que nós temos quando nós nos metemos em alguma aventura? Talvez aqui não haja nenhuma pessoa que experimentou esta circunstância, mas pastor Oliveira conhece. Muitas pessoas que poderiam ter vindo em linha reta aqui para este país, mas fizeram uma curva ali, e vieram por longe, vieram por longe, vieram por longe, vieram por longe, para a surpresa ser maior, para a sensação ser mais magnífica. Era uma viagem de aventura, é uma viagem rumo ao desconhecido. Pense em Jacó. Eu queria lembrar algumas coisas sobre Jacó dentro deste versículo de número 10. Quando nós fazemos uma viagem, para que esta viagem seja feliz, é interessante isto. Para que esta viagem seja feliz, você não pode estar preocupado com o que ficou para trás. Uma senhora, um casal que deseja viajar para comemorar o seu aniversário de casamento e deixa o filho doente em casa, ele não vai ter prazer na sua viagem, porque ficaram algumas coisas tristes, preocupantes para trás.
O que nos faz descansar na nossa viagem para o céu é que Deus